Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando o nosso 8º dia de aula, de Hermenêutica 1 e 2. Nós estamos aqui no último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. E agora, para a gente concluir, meus irmãos, essa parte dos 2 slides, vamos ler também algumas linhas aqui sobre os judeus agora, né, alexandrinos, que nós vimos há pouco no material que a gente tinha acabado de passar, né, dos slides. Então, minha irmã, faça as honras para nós, lendo esse parágrafo, por gentileza. Os judeus alexandrinos. Sua interpretação era determinada mais ou menos pela filosofia de Alexandria. Adotavam o princípio fundamental de Platão de que não se deveria acreditar em nada que fosse indigno de Deus. E sempre que encontravam coisas no Antigo Testamento que não estavam de acordo com sua filosofia e que ofendiam o seu senso de adequação, se valiam das interpretações alegóricas. Filo foi o grande mestre entre os judeus desse método de interpretação. Ele não rejeitou completamente o sentido literal da escritura, mas considerou como uma concessão aos fracos. Dá uma pausa aqui. Perceba, ele também não desprezou e não rejeitou o sentido literal. Só que ele achava que se você fica só na literalidade, você é muito pequenininho. Mas tudo bem. Mas percebam que ele não está desconsiderando. Ou seja, ele traz um equilíbrio. Continua para a gente. Por favor, Miriam. Para ele, o sentido literal era meramente um símbolo de coisas muito mais profundas. O significado escondido das escrituras era o que tinha grande importância. Ele também nos deixou alguns princípios de interpretação. Negativamente, ele diz que o sentido literal deve ser excluído quando qualquer coisa dita for indigna de Deus, quando então uma contradição estaria envolvida, e quando a própria escritura a alegoriza. Positivamente, o texto deve ser alegorizado quando as expressões forem dúbias, quando palavras supérfluas forem usadas, quando houver uma repetição de fatos já conhecidos, quando uma expressão for variada, quando o emprego de sinônimos, quando um jogo de palavras for possível em qualquer uma de suas variedades, quando as palavras admitirem uma pequena alteração, quando a expressão for rara, quando houver qualquer coisa normal no número ou tempo do verbo. E aqui tem a referência. Essas regras, naturalmente, abrem caminho para todo tipo de más interpretações. Veja alguns exemplos em Fahar. Já a gente vai ver... Opa, desculpa, minha irmã. Então, aqui ele só cita algumas fontes, né? Então, percebam que essas regras naturalmente abrem o caminho para todo tipo de má interpretação. Irmão, sejamos honestos. Vamos lá. Quem gosta muito aqui, né, de uma fé mais calorosa, sejamos honestos. Muitas vezes, quando a gente se entrega às questões espirituais sem pé no chão, a gente corre esses riscos de estar vendo Deus, de estar vendo o diabo onde a gente só imagina, e de repente não tem nada disso. Percebam, negar o sobrenatural eu diria, uma tolice, mas também, sabe, querer rebuscar demais o sobrenatural, tem hora que a gente também corre uns certos riscos, entendeu? Por isso que é importante a gente ter pé no chão e a cabeça nos céus, tá bom, meus irmãos? Bom, tudo bem até aí, meus irmãos? Vocês viram que a gente releu novamente, com mais detalhes, os 2 slides, né? Tudo bem até aí? Bom, para a gente concluir essa parte, para a gente ir para outra, né? E só para concluir, agora, olha só, no livro-texto, ele vai trabalhar sobre 2 outras correntes de interpretações que acontecem aqui, olha, por volta do ano 800 depois de Cristo, que são os caraítas. Essa seita, denominada por Fahar como os protestantes do judaísmo, foi fundada por Hanan ben David por volta do ano 800 depois de Cristo. Tendo em vista suas características fundamentais, podem ser considerados como descendentes espirituais dos saduceus. Então, o que o autor está colocando aqui para nós?
que por volta do ano 800 depois de Cristo, um grupo de judeus, também chamados caraítas, começam a fazer aqui uma leitura, uma interpretação das Escrituras. Eles eram considerados descendentes espirituais dos saduceus. Olha só o que dizem. Representam um protesto contra o rabinismo, que foi parcialmente influenciado pelo maometismo. Ou seja, por que aqui ele está citando o ano 800? Porque a partir dos anos 600, começa a existir no mundo os islâmicos e a expansão muçulmana. E então, segundo o nosso autor aqui, os maometanos influenciaram quem? O rabinismo, os rabinos. E aí nasce esses caraítas como um protesto. E aí, olha só, a forma hebraica da palavra caraíta, ou Bene Mikra, filhos da leitura. Eram assim chamados porque o seu princípio fundamental era considerar a Escritura como uma autoridade única em matéria de fé. Percebam, irmãos, que mesmo entre os judeus, aqui a gente está falando no ano 800 depois de Cristo, eles estavam querendo voltar mais para as Escrituras. Pastor, mas eles acreditavam em Jesus aqui? Não, não acreditavam. Mas percebam que dentro dos próprios judeus está tendo um movimento de reinterpretação onde eles são chamados filhos da leitura. Eles queriam, eles consideravam a Escritura como autoridade única em matéria de fé. Isso significa que, de um lado, uma desconsideração da tradição oral e da interpretação rabínica, e do outro, um estudo novo e cuidadoso do texto da Escritura. Então, percebam que até mesmo dentro dos próprios judeus, eles estavam tendo aqui uma, vamos dizer assim, uma redescoberta, né? Interessante isso, né? Tá bom? E um outro grupo também que surge é os cabalistas. Lembra daqui a pouco eu falei sobre a Cabala? Ela nasce aqui, ó, no século XII. Os cabalistas, o movimento cabalista do século XII era de uma natureza bem diferente. Ele realmente representa um reductio ad absurdum, ou uma palavra latina, né? Do método de interpretação usado pelos judeus da Palestina. Embora também usasse o método alegórico dos judeus alexandrinos, eles procediam na suposição de que todo o Massorá, até mesmo os versos, palavras e letras, sinais de vogais e acentos, tinham sido dados a Moisés no Monte Sinai. E que os números das letras, cada uma delas, a transposição, a substituição, tinha um poder especial e até mesmo sobrenatural. Na sua tentativa de desvendar os mistérios divinos, validam-se dos seguintes métodos. E aí, ó, irmãos, eles fazem uma confusão violenta, esse grupo, né? Que pode ver que eles tentam pegar as palavras e tentam decifrar mistérios pela Bíblia, usando as palavras e a somatória de palavras e combinações, como ele menciona aqui, ó, gematria, de acordo com a qual podiam substituir uma dada palavra bíblica por outra que tivesse o mesmo valor numérico. Notaricon, que consistia em formar palavras pela combinação das letras iniciais e finais, ou considerando cada letra de uma palavra como a letra inicial de outras palavras, e temourá, que denotava um método de criar novos significados pela permuta de letras, palavras, etc. Tá bom, meus irmãos? Essa parte aqui da Cabala, ela é mais complicada. Resumindo, o que os cabalistas fazem? Os cabalistas, assim, vou tentar ser bem objetivo, tá, meus irmãos? Eles tentam fazer uma leitura da Bíblia mística, com cálculo, mais ou menos como o que fazem aqueles que são seguidores de horóscopo, sabe? Constrói um mundo infinito de possibilidades, e é uma confusão só. Mas isso também foi um movimento hermenêutico dentro de quem? Dentro dos judeus, tá bom? E para a gente concluir aqui, uma última corrente que nasce são os judeus espanhóis, no século XII a XV. Um método mais sadio de interpretação foi desenvolvido entre os judeus da Espanha, quando a exegese da igreja cristã estava na maré baixa, e o conhecimento no hebraico quase perdido, alguns judeus instruídos na península dos Pirineus reacenderam as luzes dos candelabros.
Algumas de suas interpretações são citadas até hoje. Os principais exegetas entre eles foram Abrão, Aben, Enzra, Salomão, Isaac, Jarti, e Davi, Quinche, Isaac Aberbanel e Elias Levita, Nicolau Den Lira e Reuchilim receberam grandes ajudas desses estudiosos judeus. O que ele está falando aqui? Judeus espanhóis. Olha só, prestem bastante atenção nessa citação. Nesse período, que é o século XII ao século XV, já tinha passado as cruzadas, a igreja ela estava totalmente pagã, havia pequenos grupos que se rebelavam do catolicismo aqui, como foi o caso, por exemplo, dos valdenses, de Pedro Valdo, mas dentro dos judeus espanhóis, eles começam a estudar o quê? Estudar a Bíblia e, principalmente, resgatar o conhecimento do hebraico. Percebam, irmãos, que Deus, na sua soberania, vai trabalhando, até mesmo nos judeus, ao longo da história, para, quem sabe, lembrar o povo cristão de que o Velho Testamento tinha sido escrito em hebraico e precisava ser estudado novamente. Tá bom, meus irmãos? Hoje, essa parte ficou um pouquinho mais técnica, mais difícil, mas eu tive que fazer esse resumo de praticamente 1.500 anos, né? Então, é só para mostrar que, ao longo desse período todo, os judeus também interpretaram. Hoje não vai dar mais tempo, né? Mas na próxima aula nós estaremos trabalhando aqui algo mais voltado, principalmente aqui, ó, história dos princípios hermenêuticos na igreja cristã. Esse período, que é chamado período patrístico, é um período muito lindo, tá, meus irmãos? Muito lindo. É simplesmente maravilhoso. Então, a gente vai dedicar um tempo bem considerável da página 17 até a página de número 21. Porque se vocês entenderem esse período, que é o período patrístico, a escola de Alexandria, aqui, ó, no 3º século, depois, esses grandes nomes, Clemente de Alexandria, Orígenes, a escola de Antioquia, ao ano aqui, 378, João Crisóstomo, Teodoro de Montsuet, quem mais? Aqui, esse período, chegando aqui, ó, o tipo de exegese ocidental, e parando aqui, até essa página, porque aí depois vem o período da Idade Média, essas páginas, eu fiz esse caminho todo para a gente chegar aqui. Esse período aqui, irmãos, é um período maravilhoso, é um dos períodos mais importantes da história do cristianismo. Ó, olhando para mim, os olhos de vocês nos meus olhos, percebam, a gente falou um pouco da interpretação bíblica entre os judeus. Falamos deles na história. Agora a gente vai entrar na interpretação bíblica na igreja, nos pais da igreja. Ou seja, essas páginas, elas vão estar sendo o resumo de 500 anos de história. Então, perceba, a base do cristianismo, cristianismo bíblico, cristianismo, poderíamos chamar de raiz, está aqui. Quando entra o período chamado período da Idade Média, é quando a igreja se perde, que a igreja cristã, ela se torna uma igreja pagã, e aí ela vira a igreja católica apostólica romana. Aí a interpretação bíblica dela aqui, na Idade Média, se perde. Agora, talvez você me pergunte, pastor, mas e nesses 500 primeiros anos? Não teve nenhum problema a igreja? Claro que teve, irmãos. Claro que tinha um pensador aqui, outro acolá, que pensava de forma herética. Claro, tivemos Ário, por exemplo, com o arianismo. Tivemos outros pessoas que Pelágio, por exemplo, é um outro líder do cristianismo que começou a se enveredar para uma heresias. Então, nesses 500 primeiros anos, não é que a interpretação foi 100% sem pegar nenhum atalho, não. Mas quando alguém pegava algum atalho, a igreja se reunia. Quando pegava algum atalho, os irmãos se reuniam.
E eles falavam, não, nós não acreditamos assim. Nós não pensamos assim. Né? Então, durante esses 500 primeiros anos, tivemos, sim, heresias muito sérias, muito grandes, perigosas, mas só que os nossos irmãos, nesses primeiros 500 anos, eles eram crentes muito piedosos. Só para vocês, para a gente concluir essa aula de hoje. Eles estavam dispostos a morrer por Cristo, irmãos. E aqui, nesses primeiros 500 anos, mesmo que ali depois de Constantino e Teodósio, a igreja se torna, o cristianismo se torna a igreja oficial do Império Romano, mas eles eram firmes. Tinha, sim, um imperador, tinha, sim, uma politicagem, tinha, sim, umas besteiras, mas os nossos irmãos, como foi Agostinho, como foi tantos outros, João Crisóstomo, como foram os pais da Capadócia, os pais do deserto, com algumas exceções, eles eram muito sérios, irmãos, muito crentes. Então, na aula da semana que vem, a gente vai trabalhar nesse período e vamos seguir um pouco a mais. Mas é óbvio, irmãos, eu quero me fixar aqui com vocês, nesses primeiros 500 anos, pincelaremos a Idade Média rapidamente, porque, irmãos, vocês já sabem, o romanismo ele nasce na Idade Média, e aí a gente vai depois para a Reforma Protestante, que é o retorno da reinterpretação, tá bom? Que é o que importa para nós. Tá bom até aí, meus irmãos? Então, eu sugiro vocês pegarem o livro-texto, esse livro aqui, já começarem a comer ele, porque aí vocês vão anotando, ao chegar aqui na aula, aí a gente vai tirando as dúvidas. E depois da semana que vem, percebam, a gente vai concluir essa parte e já vamos entrar naquilo que nós chamamos das bases da nossa interpretação, que é a história, que é a gramática e que é a teologia, ou seja, a nossa interpretação histórica, interpretação gramatical e interpretação teológica. Tá bom, meus irmãos? Você viu, hoje eu tive que gastar um pouco de tempo, um pouquinho diferente, mas faz parte do nosso currículo, e ao longo do curso vocês vão assimilar melhor. Vocês vão dizer, agora eu entendi, pastor. Aquilo que o senhor disse lá de hermenêutica, está fazendo sentido agora na história da igreja. Agora eu estou compreendendo na aula de introdução ao Novo Testamento. Pastor, ficou claro para mim. Porque, como é muita informação, então vocês não tenham medo, né? Vão devagar, vão lendo os livros, vão nos procurando aqui nos nossos canais de WhatsApp, de Telegram, para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Tudo bem? Joia, meus irmãos? Alguma pergunta? Não. Todas as Certinho. perguntas, né, Beatriz? Né, Certinho. Elisângela? Eu estou vendo a Elisângela assim, meia... Ai, meu Deus do céu, onde eu fui? Como diz, muita né? informação. Onde eu fui amarrar o meu jeguinho. Mas você viu, Elisângela, você começou, né, um pouquinho depois da primeira aula, mas aquele livro foi mais fácil de assimilar, né? Porque você assimilou. Esse daqui tem esses dados. Eu sei que... deixa eu até fazer uma defesa, viu, irmãos? Todos os livros que são sérios, eles não se tornam clássicos porque eles querem nos agradar. Mas eles se tornam clássicos porque eles querem nos fundamentar no que de fato aconteceu. Por exemplo, irmãos, vamos pegar aqui a nossa história do protestantismo. É uma história muito bonita, mas também é uma história que teve muitos erros, concordam? Então, quando alguém está sendo honesto numa aula, ele tem que falar dos acertos, das bênçãos, mas tem que falar também dos tombos, dos erros, porque senão a nossa aula não é uma aula baseada em fatos, em realidade, não é verdade? Então, por isso que esses clássicos, tem hora que eles se tornam um pouquinho pesado por isso. Mas fiquem tranquilos, não tenham medo, vão lendo, relendo, eu vou ter toda a paciência para explicar para vocês. Por isso que eu indico sempre ao aluno, irmão Diego, o irmão que vai começar conosco no próximo módulo, por isso que eu indico participar dessas aulas em tempo real. Porque elas vão ser um pouco mais difíceis, mas vai chegando uma hora que o irmão vai falar assim, peguei o ritmo.
peguei o ritmo. Porque nada, nós ficamos aqui 2h30 de aula. É 2h30 numa terça, 2h30 numa quinta, mais a leitura do livro, mais os vídeos que eu coloco para vocês, mais o material extra, que vale nota, né? Ou seja, se nós somarmos os horários de 2h30, são 10 encontros, nós damos, em média, 25 horas de aula, né? Ou seja, é como se pegássemos um dia inteiro fora, né? Fora isso, tem os materiais extras. Então, a somatória de horas aula de cada módulo vai mais de 35 a quase 40 horas aula. É muito tempo, cada módulo. E o bom de fazermos em tempo real é isso, porque de repente, poxa, eu não entendi isso. A pergunta que a irmã fez há pouco no módulo anterior, né, Beatriz? Pastor, mas os judeus não interpretavam? Aí você vê, ó, deu a resposta para a irmã. Interpretavam. Só que os judeus, ao mesmo tempo, interpretavam, eles foram criando o quê? As suas tradições. Por isso que Jesus condena as tradições deles. Aí eu pergunto, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é baseada em o quê? Em tradições. Cai no mesmo erro. E nós hoje, Igreja de Jesus, será que a gente também não está preso nas nossas tradições? Perceba, olha o perigo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar abraçado à nossa placa da nossa denominação, ao nosso estatuto. Perceba que o quanto o meu dever aqui é ensinar os irmãos a serem apaixonados pela palavra. Porque se os irmãos forem apaixonados pela palavra, vocês serão cristãos poderosos onde quer que vocês estejam. Se Deus levantar vocês como ministros, vocês vão ensinar a palavra, vão ajudar as pessoas. Porque, irmãos, a gente acha que um errinho de interpretação não tem problema. Meus irmãos, um errinho hoje, amanhã, depois de 10 anos, vira um errão. Depois de 100 anos, vira um abismo. Foi assim que a Igreja Católica se perdeu. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então, querendo Deus, nos vemos terça-feira. Desejo a todos os meus irmãos um excelente final de semana. As minhas ovelhinhas eu vejo domingo. Aos demais irmãos, nos encontramos terça-feira. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, pessoal. Com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau. Boa noite.